Iniciando a nossa aula de progressão aritmética, fique feliz se cair um exercício de progressão aritmética, porque ele é fácil, porque progressão aritmética já foi tudo estudado, tem fórmula, malandragem, tem tudo pronto. Já está tudo pronto na progressão aritmética, tá? Então fique feliz quando você consegue identificar. Primeiro vamos aprender a identificar quando que uma sequência é uma progressão aritmética, ou a chamada PA. Definição e classificação, cada termo a partir do segundo, ou seja, o primeiro eu tenho que conhecer, ele tem que te dar alguma informação que te leve ao primeiro termo. Cada termo a partir do segundo é sempre pega o anterior e soma uma constante. Quando eu digo constante, ela não pode mudar ao longo do mesmo exercício, ao longo da mesma PA. Então, essa constante que a gente chama aqui, somado de uma constante, essa constante ela chama razão da PA. Chama razão da PA, normalmente a gente representa pela letra R na PA e letra Q na PG. Então, cada termo a partir do segundo termo, no primeiro não, é só pegar o anterior e somar uma constante. Por que o primeiro não? Porque antes do primeiro não tem nada. Então, ó, somado de uma constante a partir do segundo. Então, exemplos. Aqui eu tenho 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 3 pontinhos para indicar que pode ir até onde você quiser. Essa sequência numérica, o número que eu estou somando daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá, é sempre o mesmo. É uma razão positiva, a razão é 3. Quando eu tenho uma razão positiva, a gente classifica a PA como crescente. Ah, Alex, então vai cair na minha prova da FUVEST? Classifica a PA a seguir como crescente ou decrescente? Não, cabeça, claro que não. Só que ele vai escrever no enunciado, falando, sabe-se que a PA não sei o que é crescente? Você vai fazer uma cacetada de conta, envolvendo log, inclusive, e quando você terminar essa conta, você vai achar que o R é 3 ou que o R é menos 2, porque caiu numa equação do segundo grau. Volta para o enunciado, ele avisou que era crescente. Se é crescente, o R tem que ser positivo. Tem que saber sim se a PA é crescente ou decrescente em função do R. Tá? E a próxima aqui é bem fácil também. Quanto é que eu fui subtraindo aqui? Subtraindo não, PA você tem que pensar em soma. Quanto que eu fui somando? Qual que é o número que eu fui somando? Eu fui somando o número menos 2. Toda vez que eu tiver uma razão negativa, eu tenho uma PA decrescente. Perguntas idiotas que eu não vejo cair faz tempo. 5, 5 e 5. Imagina uma sequência que tem o 5, 5 e o 5. É uma PA? Olha, até é, mas não serve para nada, né? Porque a razão seria 0, ela é constante, ela é tão sem graça quanto você, tá? Então ela não serve para quase nada. Então as PAs que interessam são crescentes e decrescentes, são essas que caem na prova. Aprendeu a identificar? É sempre somando o mesmo número. Cabeça, não pode mudar esse número na mesma PA. Não pode ser assim, ó, soma 3, depois soma 4, depois soma 5, depois soma 6. Isso não é progressão aritmética. Para ser progressão aritmética tem que somar sempre o mesmo número, positivo ou negativo. Aqui um exemplo de crescente, aqui um exemplo de decrescente. Facinho, a gente aprendeu a definição e a classificação. Crescente e decrescente. Bem tranquilão. Uhul! Agora as duas propriedades interessantes. Primeira propriedade da média aritmética. Sabe o que é média aritmética? Sabe o que é média aritmética? Como que faz para calcular a razão de uma PA? O número que vai somando. A razão de uma PA é, dados 3 termos consecutivos, como é que eu faço para achar a razão? É um termo qualquer menos o anterior. Se eu fizer um termo menos o anterior, eu vou descobrir a razão. Quer voltar no nosso exemplo? Volta aqui, ó. Volta aqui. Como é que eu fiz para descobrir a razão? 7 menos 4 dá a razão. Ou 10 menos 7 também dá a razão, que é 3. Então, de novo, aqui no nosso exemplo, a razão é B menos A, ou ainda, a razão pode ser C menos B. A razão é B menos A ou C menos B. Com essa equaçãozinha, eu consigo jogar o B para lá e o A para lá. Vai ficar aqui 2B é A mais C. Vai ficar aqui B é A mais C por 2. Com isso, eu descobri que numa PA, numa progressão aritmética, quaisquer que sejam 3 termos consecutivos, 3 consecutivos, o termo do meio desses 3 vai ser a média do antecessor e do sucessor. O termo do meio é a média do antecessor e do sucessor. Então, bem rápido aqui, se você tiver aqui um exemplo, uma sequência bem idiota, ó, 2, x e 7. E eu afirmar para você que isso daqui é uma PA. Se isso daqui é PA, quem é o termo do meio? O termo do meio é o antecessor mais o sucessor por 2. O termo do meio é 4,5. Primeira propriedade, 3 termos em sequência. O termo do meio é sempre a média aritmética do antecessor com o sucessor. Alex, vai cair isso na minha prova? Vai prestar FUVEST? A FUVEST ama misturar PA com PG.
às vezes PA com PG e logaritmo. Quando misturar PA com PG o exercício, basicamente é com essa propriedade que a gente vai resolver. Misturou PA com PG e mais, ele sempre vai falar que tem 3 termos. As PA sempre, quase todas, têm 3 termos, se misturar PA com PG. Então fica a dica para você, misturou PA com PG, vai usar a propriedade de progressão aritmética e talvez também a de progressão geométrica, tá? Segunda propriedade dos termos equidistantes. Já aprendeu o que é termos equidistantes? Se não aprendeu, pausa o vídeo, você está assistindo o vídeo errado, ninguém mandou você chegar até aqui. Volta no vídeo anterior lá e aprende o que são termos equidistantes. A soma de 2 termos equidistantes é constante. Qualquer PA, volta nessa PA aqui. Se eu encerrar a PA aqui no 19, então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. O A1 e o A7 seriam equidistantes. Se eu somar o 1 com o A7, dá 20. Se eu somar o 4 com o 16, dá 20. Se eu somar o 7 com o 13, dá 20. Tá parecendo aula de artes já, tanto dá 20 que eu tô falando. Se eu somar o 10 que sobrou no meio sozinho com ele mesmo, também dá 20. Ou seja, numa PA qualquer, se eu somar 2 termos equidistantes, dá sempre o mesmo valor. Nessa daqui tá dando 20, se eu encerrar a PA aqui. Então, nessa de baixo aqui, se eu encerrar a PA aqui, ó, 14 mais 4 tá dando 18, 12 mais 6 está dando 18 e 10 mais 8 está dando 18. Ah, mas não tinha que dar o 14 da de cima? Não, dentro de cada PA dá uma soma. Então, um exemplo para ilustrar, a soma de 2 termos equidistantes é sempre constante. Se isso daqui é uma progressão aritmética, quanto vale x mais y mais z? Bom, vamos identificar, a gente tem 5 termos, e para facilitar a minha vida, eu vou rabiscar assim, ó, quem são os equidistantes. O A1 com o A5. O A1 com o A5. Esse que sobrou aqui no meio, o x é com o z. E o y? O y é equidistante com quem? Com ele mesmo. Com isso, olha o que eu descubro aqui, ó. Primeiro, eu descubro que, a soma de 2 equidistantes. Então, eu estou somando o A1 e o A5. Tem que dar a mesma coisa que se eu somar o A2 e o A4. Então, o A1 mais o A5, o A1 mais o A5 tem que dar a mesma coisa que se eu somar o A2 com o A4. Então, eu descobri que x mais z é 80. E 2, eu descobri que o y, que está moscando sozinho, ele é equidistante de quem? Se ele está sozinho no meio, é equidistante dele mesmo. Então, 10 mais 70, que seria A1 mais A5, é y mais y, que seria A3 mais A3. 2y é 80, y é 40. Com isso, quanto dá a soma x mais y mais z? Fica de tarefa para você, se você consegue terminar. Se eu já tenho x mais z e já tenho y, quanto que dá x mais y mais z? Então, retomando propriedade dos termos equidistantes, a soma de 2 termos equidistantes dá sempre o mesmo valor numa mesma sequência numérica, numa mesma PA. Beleza?